Olá, turminha linda do terceiro ano, tudo bom? Sou a tia Alessandra, estamos aqui novamente com as nossas videoaulas. Isso, meus amores, estamos aqui com muita vontade de aprender, com muita vontade, né, de fazer aqui as nossas atividades, aprender um pouco mais. Eu tenho certeza que você aí do outro lado da telinha está ansioso para aprender um pouco mais dos nossos conteúdos. Ah, tia Alessandra, hoje eu estou com vontade de estudar. Muito bem, meus amores, que todos os dias seja assim. Todos os dias você se desperte ali com aquela vontade, aquele desejo de estar cada dia aprendendo. Olha, pessoal, a gente sempre tem que aprender. Cada dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Cada dia a gente está ali, nunca, certo, pessoal? Nunca a gente vai dizer assim: "Ah, eu já sei de tudo. Eu não preciso estudar mais nada". Olha, de jeito nenhum. Olha, a tia Alessandra já estudou as séries iniciais, fez faculdade, mas sempre a tia Alessandra está estudando, viu? Nunca nós deixamos de estudar. A gente sempre tem algo novo para aprender. E hoje nós iremos dar aqui com a nossa disciplina de matemática, aquela disciplina importantíssima e que a gente tem que ter, ó, atenção na realização das nossas atividades, atenção às orientações da tia Alessandra. E vocês sabem que matemática é bom demais, até porque é uma disciplina que sempre nós estamos vivenciando no nosso cotidiano, sempre nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Vamos observar? Olha só, o nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo de hoje, tá certo? Será sobre as medidas de comprimento, para você ver como a matemática ela está sempre ali engajada no nosso dia a dia. E esse conteúdo está lá no seu livro na página 52. Vamos observar. Observe, gente, o metro. Gente, o metro é a unidade padrão de medida de comprimento. Então, quando surgir a pergunta, qual é a unidade padrão de medida de comprimento? Você já sabe que é o metro. Então, não esquece, ó, coloca bem aí na memória. Qual é a unidade padrão de medida de comprimento? Metro. Muito bem. Então, vamos observar aqui as nossas medidas de comprimento, tendo o metro como a unidade principal das medidas de comprimento. Então, você observa lá a letra M de metro, tá certo? Que ela é a unidade principal dessas medidas de comprimento. Então, nós temos também o km, simbolizando o quilômetro, o hm, representando o hectômetro, e o DAM, representando o decâmetro. São as medidas maiores do que o metro. Agora, vamos observar as medidas menores do que o metro. Nós temos o DM, representando o decímetro, CM, representando o centímetro, e MM, representando o milímetro. Ok? Então, olhando aí para as siglas e observando qual o significado de cada sigla. Lembrando novamente, km, quilômetro, hm, hectômetro, dam, decâmetro, dm, decímetro, cm, centímetro, mm, milímetro. Quando precisamos efetuar medições pequenas, nós usamos
as unidades menores que o metro. Nós utilizamos para representar as unidades menores do que o metro. Nós utilizamos as medidas do decímetro, centímetro e milímetro. Nós podemos observar isso em uma régua. Observe aí a imagem de uma régua. Observe aí a imagem de uma régua. Nesta régua, nós temos um decímetro que vai do 0 até o número 10. Observe que o centímetro, nós vamos do 0 até o número 1. E 1 milímetro é aquele espaço que tem lá na sua régua que você observa aqueles tracinhos. Cada tracinho pequenininho daquele desenhado representa 1 milímetro, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Lembrando novamente, as unidades menores que o metro, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Mas quando efetuamos grandes medições, distância entre cidades, por exemplo, nós utilizamos as unidades maiores que o metro. Nós utilizamos o quilômetro, o hectômetro ou o decâmetro. Quando você vai de uma cidade a outra para representar isso, né, na medida, você deve utilizar o quilômetro, porque ela é uma unidade maior que o metro. A palavra metro significa o que mede. Então, a título de curiosidade, o que significa a palavra metro? Significa o que mede. O metro também, ele pode ser representado da seguinte forma. Observe aqui. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, vamos observar aí, viu, gente? 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Lembra lá da nossa régua, lá que nós observamos aqui? Isso, exatamente. Olha só, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, observe aqui que a nossa régua aqui, ó, nós temos apenas 1 centímetro, 2, 3, 4. Aqui, ó, quando surgiu 10 centímetros. Quando ela chegar em 100 centímetros, aí eu já sei que eu já possuo ali naquela medição 1 metro. Para medir comprimentos, nós utilizamos alguns instrumentos. Olha, você pode observar aí alguns instrumentos, como a régua, que é o que a gente mais utiliza, né, no nosso dia a dia, na escola, né? Nós utilizamos para medir os comprimentos. Utilizamos também a fita métrica, a trena e o metro articulado, que é aquele metro utilizado pelos pedreiros. Agora, queridos, nós vamos às nossas atividades no livro. Nós vamos realizar as nossas atividades da página 53 até a página 55. Então, vamos às nossas orientações aqui relacionadas da página 53 até a página 55. Vamos lá? Na página 53, você irá completar os espaços abaixo de acordo com o que nós explicamos aqui para vocês e de acordo com a leitura lá do seu texto da página 52. Então, na primeira questão, no item A e B, você deverá responder de acordo com o que está lá na página 52. Na segunda questão, diz o seguinte:
marque um X nos instrumentos que usamos para medir nossa altura. Então, somente aqueles instrumentos que são utilizados para medir a nossa altura é que você deverá marcar um X. Já na terceira questão, você vai dizer qual é a unidade de comprimento, qual é a medida de comprimento mais adequada para medir a nossa altura. Tia Alessandra, eu sei que as unidades de comprimento são quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro e também a nossa unidade padrão, que é o metro. Então, de acordo com essas unidades que nós temos para fazer a medida, para utilizar na medida de comprimento, você vai escrever aí abaixo, na terceira questão, qual dessas unidades é a melhor, a mais adequada para medir a nossa altura. No item B, a largura da borracha. No item C, a largura de uma porta. E no item D, o comprimento do lápis. Então, você vai dizer se é melhor utilizar o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro ou mesmo até a unidade padrão, que é o metro. Vamos à página 54. Com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica, você vai escrever as medidas indicadas abaixo. Amores, tem aí a altura da carteira da sua sala. Queridos, como vocês sabem que nós estamos no sistema presencial, que é que você vai fazer? Você vai fazer essa medição com a altura da cadeira que você costuma sentar. Então, você observa a cadeira que você costuma sentar aí na sua casa e mede a altura dessa cadeira, tá? Na B, o comprimento do quadro. Nesse caso aí, vocês não precisam fazer o item B, tá certo? Qualquer coisa, tia Alessandra já coloca lá nos gabaritos para vocês, já que não dá para a gente fazer essa medição, já que estamos nesse sistema online. Agora, o C está assim, viu, gente? Porque ele quer saber só a largura do livro de matemática. Então, você pega o seu livro de matemática e você vai observar a largura do seu livro de matemática, tá certo? Não é o comprimento, é a largura, tá? Na quinta questão, você irá completar o quadro. Observe o seguinte, nós temos aí a medida referente a 1 metro. 1 metro equivale a quantos centímetros? Aí você vai escrevendo aí ao lado. 2 metros equivale a quanto? 3 metros e 6 metros. Então, você vai fazendo, vai completando este quadro de acordo com os centímetros em que cada metro, em que cada quantidade de metro se refere. Agora, vamos para a sexta questão. Na sexta questão, você irá precisar utilizar a sua régua para poder medir. Então, nesse pontinho aí, você utiliza lá a sua régua, utilizando lá onde tem lá o númerozinho 0, tá certo? Você coloca em cima de um dos pontinhos desses que tem aí e você vai observar quantos centímetros cada tracinho desses você pode obter. Lembre-se, na hora que você for utilizar a sua régua, você deve utilizar para o primeiro pontinho, lá onde tem o númerozinho 0. Tia, no começo da régua? Não, gente, não é bem no início da régua, não. É onde tem lá o númerozinho 0. Você coloca o númerozinho 0 abaixo dessa bolinha, aí sim, da primeira bolinha, né? Aí sim, para medir até onde vai a segunda bolinha. Aí você vai saber quantos centímetros tem cada um
desses traços. Já na página 55, você vai usar também a sua régua, tá? E você vai medir o comprimento dessas figuras, desse prego, do clipe e da borracha. Tia Alessandra, eu vou pegar um prego aqui da minha casa, uma borracha? Não, amor. Você irá pegar essa sua régua e você vai observar aqui no seu livro, vai colocar sua reguinha aí no livro e você vai medir essa figura aí do prego, a figura do clipper e a figura dessa borracha, tá? Não é necessário que você pegue esse objeto. Você vai medir conforme está aí na figura do seu livro. Na oitava questão, olha, gente, vamos utilizar bastante a régua, viu? Vamos lá aí para a oitava questão. Use a régua e meça agora. Aqui na oitava questão, você também deverá fazer a utilização da sua régua para medir os lados da figura. Como você fará isso? Você, da mesma forma, você irá pegar a sua régua e vai lá nas pontas de cada um dessas figuras. Você lá na ponta do triângulo, pega uma ponta do triângulo, coloca lá onde tem na régua o número 0 e veja até onde vai a outra ponta e escreva aí ao lado qual é o lado, a quantidade de centímetros desse lado. Da mesma forma, você vai fazer isso com todos esses lados, tá certo? Pega a régua e não me esquece, você deverá iniciar lá do número 0. Não é lá do início lá da régua, não. É lá do númerozinho 0 que você irá medir e você vai observar a quantidade de centímetros de cada um desses lados. Todos os lados você deverá medir. Observe atentamente e você vai escrevendo ao lado a quantidade desses centímetros. Então, amores, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Olha só como a matemática é importante, né, para os nossos dias, através da utilização das medidas de comprimento, porque é muito importante, gente, a gente saber a nossa altura, né? Também a gente saber até o espaço de uma cadeira, porque aí a gente sabe se aquela cadeira, aquele móvel ali, o comprimento daquele móvel, ele pode ser adequado até a nossa sala, até o quarto. Muitas vezes as pessoas, elas até acabam comprando e perdendo seus objetos, porque na hora de comprar, como ela não fez aquela medição para saber o comprimento correto do móvel e do local onde deseja colocar aquele móvel, quando chega, né, o móvel até a sua casa, aí o que é que acontece? Poxa, não fez a medição correta. Aí acaba que não dá nem para entrar o móvel dentro de casa, ou então ir para aquele determinado local que ela queria, porque ou está muito pequeno o espaço e o móvel é grande demais. Então, por isso que é importante, tá, gente? Dentre outras coisas também, a importância de estudar a medida de comprimento, tá certo? Saber ali também a nossa altura, porque é importante também a gente sempre estar acompanhando, né? Principalmente as crianças, é bom estar sempre acompanhando como está a evolução da altura de cada um de vocês. É tanto que quando vocês vão ao pediatra, a primeira coisa que eles pedem para que façam é que não, vocês têm que primeiro ir ali na sala e medir a altura e o peso da criança. Olha como a altura é importante, né? E os médicos pediatras, eles pedem bastante isso para as mãezinhas de vocês. Então, meus amores, que cada dia, olha, vocês possam estar mais dedicados aos nossos assuntos e ver como é interessante e como é bom a gente aprender e ter conhecimentos
sempre adquirir novos conhecimentos. Um beijão da tia Alessandra e até a nossa próxima videoaula. Tchau, meus amores!